Olá pessoal, professor Tiago falando, e na aula de hoje vamos estudar as raças de equídeos, levando em consideração um enfoque agroecológico, conforme nós comentamos na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as raças de equídeos, depois nós vamos entrar nos exemplos de raças de equinos e finalizando com raças de asininos. Nós não iremos falar sobre raças de moares, porque como nós vimos na última aula, eles são híbridos entre asininos e equinos, e por isso não se fala em raças. Bom, com relação às raças de equídeos, não se sabe ao certo quantas raças existem. Dependendo da literatura, dependendo da fonte que você consulta, você pode ver algumas pessoas citando menos de 150, algumas até mais de 300 e algumas literaturas que eu consultei até 650 dentro de uma lista de raças de equídeos. Então é muito difícil dizer o que está certo, o que está errado, quantas raças realmente existem no mundo. Com relação à raça de jumentos, o mesmo problema existe. Segundo a FAO, já está listado mais de 185 raças de jumentos e essa lista ela tende a crescer a cada ano, até porque não existem realmente muitos estudos acerca dessa raça, dessas espécies de animais. No Brasil, a confusão continua. Atualmente, são listadas 26 raças de cavalos, 6 raças de pôneis e 3 raças de jumentos, mas principalmente com relação às raças de cavalos, existem uma certa discrepância. Existem listas que colocam menos raças, existem listas que colocam mais raças. Esta lista aqui ela foi pegada do trabalho do professor André Sintra e nós vamos utilizar ela como base para os nossos estudos. Como nós estamos estudando a equidocultura de maneira agroecológica, nós vamos estabelecer alguns parâmetros para falar sobre as raças nesta aula. Nós não vamos falar de todas as raças que existem, a gente vai selecionar de acordo com a proposta do curso. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai usar é a raça ela tem que estar presente no Brasil. Não importa se ela foi trazida ou se ela foi desenvolvida aqui, mas ela precisa estar presente no Brasil. O segundo parâmetro é essa raça ela precisa estar adaptada ou ser utilizada na lida do campo com os animais, na lida do trabalho rural, ou então ela deve estar adaptada à região onde se encontra, ela deve ser uma raça que ela desempenha um papel fundamental em determinada região. Sendo assim, a primeira raça que a gente vai falar é a do cavalo marajoara, que como o próprio nome diz, teve a sua origem no Marajó, no século XVII, e é um animal que é utilizado para lida com o gado bovino e bubalino, lembrando que o Marajó é a região que mais possui bubalinos no Brasil. Também é utilizado para esportes, é um animal também muito tradicional em festas, em festejos populares, e um animal também utilizado para tração. Uma coisa interessante sobre o cavalo marajoara é que são animais que se adaptaram às condições do Marajó, daqueles campos extensos, onde ora você tem uma área alagada, ora você tem uma área seca. Então são animais que se adaptaram, são equinos adaptados a essa região. A altura dos machos varia de 1,35 a 1,56 e nas fêmeas de 1,30 a 1,50. O seu peso médio é de 350 kg. São animais relativamente leves, relativamente baixos para a maioria das raças equinas que nós temos hoje no mundo, mas são animais que foram selecionados pela natureza, pelo ecossistema marajoara. Então são animais que estão adaptados a comer este tipo de vegetação e a lidar com este tipo de situação de alagado. Tá? São animais que apresentam uma resistência muito grande nos seus cascos com relação a estar muito tempo dentro da água. E são animais também que se adaptaram a comer este tipo de vegetação. Portanto, são animais que são menos exigentes, são muito mais rústicos para essa região. São animais que são popularmente utilizados para a lida extensiva da bubalinocultura, mas também são utilizados para esportes e festejos tradicionais do Marajó. Um outro cavalo também da região do Marajó, da ilha de Marajó,
é o puruca. O puruca, apesar do seu tamanho, como você consegue observar aqui nessa foto, ele é um animal bem baixinho, com uma altura padrão de 1,18 m, ele não é um pônei, ele é um mini cavalo. Tá? Existem diferenças entre cavalos e pôneis, não é o assunto dessa aula, mas que fique claro que o puruca, ele, apesar de ser baixinho, ele não é um pônei, ele é um mini cavalo. Ele é um mini cavalo resultante do cruzamento das raças de Marajoara e do pônei de Shetland. Já existem estudos genéticos hoje provando que, na verdade, o puruca ele é uma variação do cavalo Marajoara. Ele é um cavalo Marajoara selecionado para ter uma estatura menor. O cavalo lavradeiro é um animal que tem origem no estado de Roraima, no século XVIII, com animais que foram introduzidos nessa região e se tornaram selvagens. Na natureza eles se tornaram rústicos e são ótimos para se montar e para lidar com o gado. São animais com uma altura média de 1,40 m e um peso médio de 280 kg. São animais também extremamente adaptados para a região de savana, região de campos do estado de Roraima. Esse é o conhecido cavalo pantaneiro, com a sua origem no Pantanal, animal altamente indispensável para a lida com gado naquela região, uma vez que a região de alagados do Pantanal ele impede a introdução de outros meios de transporte e tecnologias para a lida do gado. Ele também serve de transporte, é um animal utilizado também no turismo rural e no esporte naquela região. A sua altura é de 1,40 m, o máximo para os machos, e 1,35 m, o máximo para as fêmeas. São animais hoje que estão, assim como o cavalo Marajoara e o puruca, sendo pesquisados para sua conservação para a Embrapa, uma vez que os cruzamentos indiscriminados têm feito com que eles percam a sua pureza genética, percam a sua caracterização, e a sua quantidade hoje é muito reduzida com aquilo que já foi. Então a Embrapa mantém programas de conservação tanto do cavalo Marajoara quanto do cavalo puruca, o lavradeiro e do pantaneiro também. O cavalo nordestino, como o próprio nome diz, ele se originou no semiárido nordestino. Já aqui estamos falando de uma região bastante seca, de um clima bastante árido, e é um animal também adaptado à lida com gado e os pequenos ruminantes, que são bastante comuns na região nordestina. São animais de até 1,45 m nos machos e 1,40 m nas fêmeas, com um peso médio em torno de 280 kg. São animais adaptados a essa região de clima seco. Seus cascos são bastante resistentes para aguentar a lida no chão mais duro, no chão mais seco da região do semiárido nordestino. São animais menores, o que facilita também o menor consumo de alimentos para sua mantença, bem como também a perda de calor por ter uma menor superfície corporal. Então, mais um animal que está adaptado à região, que foi selecionado pela região onde ele se desenvolveu. O cavalo campeiro é um cavalo que tem sua origem principalmente ali no Planalto Catarinense, do estado de Santa Catarina, também adaptado à lida com o gado, utilizado em esportes rurais e passeios também, com uma altura de 1,42 m a 1,54 m. O peso médio de 400 kg. O cavalo baixadeiro tem poucas informações sobre ele, porque é um animal que começou a receber atenção quanto à sua conservação e estudos sobre ele muito recentemente. É um animal com origem na Baixada Maranhense, que é uma área de alagado também, e é uma raça adaptada a essa região de alagado, assim como o cavalo pantaneiro, assim como o cavalo marajoara. É um animal com uma altura média de 1,40 m e, como eu falei no início, ainda se sabe muito pouco sobre ele. Os estudos estão começando a ser feitos agora para a caracterização dessa raça. O cavalo crioulo é um animal muito comum, principalmente no Rio Grande do Sul, onde se encontra a maior parte desses animais no país, mas que também se desenvolveu em outros países da região do sul da América do Sul, como Chile, Uruguai, Argentina. É um animal que ele está
ele é utilizado para esportes rurais e para lida com gado. A altura mínima para os machos é de 1,40 m e a altura mínima para as fêmeas de 1,38 m, pesando entre 400 a 450 kg. Aqui a gente já começa a ter uma mudança, porque esses animais, apesar de terem sido inicialmente selecionados pela natureza, são animais que fugiam durante as guerras que ocorriam nesta região, tá? E se tornaram selvagens. Foram animais que, a partir do momento que o homem percebeu a sua qualidade, a sua importância, começou a selecionar os melhores animais. Então a gente tem aqui um início, um animal que se adapta à região, mas que depois sofre uma seleção artificial pelo ser humano. Aqui nós temos uma raça desenvolvida artificialmente, ou seja, uma raça que foi desenvolvida através de cruzamentos direcionados pelo ser humano. Não tem a ver com o ambiente em si, como nas raças anteriores. Tá? Então, os próximos animais eles serão desta forma: animais que foram selecionados pelo homem, animais que foram raças que foram obtidas através de cruzamento de outras raças. Começando pelo manga larga, com a sua origem em São Paulo, um animal que desde o início da sua seleção ele foi orientado para trabalho e esporte, com uma altura mínima, observe, já maior, de 1,50 m para os machos e 1,45 m para as fêmeas, e o peso também maior, já que são animais frutos de uma seleção do ser humano, segundo os interesses do ser humano. Mas é um animal que, sim, é um animal que ele é apto para o trabalho, ele é selecionado também para o trabalho. Outro animal também fruto de seleção pelo ser humano é o campolina, oriundo ali de Minas Gerais, em 1857. Animal também selecionado para lida com gado, mas também esporte e lazer. É um animal já um pouco mais alto, com uma altura mínima de 1,54 m nos machos e altura mínima de 1,45 m nas fêmeas. O quarto de milha foi um animal cuja origem foi os Estados Unidos no século XVII. O seu nome vem das corridas que eram realizadas com esse cavalo, que tinham uma duração de 1/4 de milha, tinha um comprimento máximo de 1/4 de milha. E ele foi trazido para o Brasil em 1955. É um animal muito popular no Brasil, é um animal espalhado por todas as regiões, muito comum, e é um animal utilizado bastante para lida com o gado, para o trabalho na fazenda, mas também para lazer, para esporte e ecoterapia, ou seja, a terapia onde se usa o cavalo, a montaria. A altura de 1,50 m em média, com peso de 500 kg. Observando essas raças de equinos, a gente pode notar algumas diferenças entre as seleções. Aqueles animais que foram selecionados pela natureza, pela região onde se desenvolveram, tendem a ser animais menores e leves, porém mais rústicos. São animais acostumados a comer a vegetação nativa, animais acostumados às intempéries naturais, ao tipo de solo, ao tipo de clima, enquanto que aqueles animais que sofreram a seleção artificial direcionada pelo ser humano tendem a ser maiores e mais pesados, no entanto também tendem a ser mais exigentes em termos nutricionais e em termos de manejo. Então existem essas duas diferenças entre as raças que foram selecionadas naturalmente e aquelas selecionadas artificialmente. Finalizando com as raças de jumento, temos 3 raças principais no Brasil, começando pela talvez a mais famosa, a do jumento pega, cuja sua origem foi em Minas Gerais em 1810. Eram animais bastante utilizados na mineração durante o período do ouro no Brasil e em outros trabalhos também, principalmente transporte e tração. A altura é de 1,25 m mínimo para machos e 1,20 m mínimo para fêmeas. O jumento nordestino, como o próprio nome diz, teve origem no Nordeste. É um animal rústico também e adaptado ao semiárido. Ele é apto para os trabalhos rurais, para transporte, para tração, com uma altura em média de 1,10 m. Já o jumento paulista, como o nome diz, teve origem em São Paulo, também adaptado aos trabalhos rurais, ao transporte e à tração, com uma altura mínima de 1,20 m para os machos e 1,15 m para as fêmeas. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, sugestões, correções.
postem aí embaixo que a gente vai respondendo à medida que vai chegando. Fiquem de olho na próxima aula e até mais.